Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você está vendo esse vídeo, você é muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Yuri Ramos e a gente vai falar sobre ambiente. É o seguinte, eu quero falar sobre um ponto de vista meu, do meu trabalho em si, e a gente vai usar o exemplo como o ambiente funciona. Se liga, eu trabalho no CRAS, Assistência Social, e aonde eu estou é um ambiente distinto de qualquer outro ambiente. Cada ambiente tem a sua particularidade e as suas singularidades. E nós somos, então, modulados pelo próprio ambiente. O ambiente, ele intensifica, ele modula as nossas emoções, ele molda os nossos comportamentos e a forma como a gente age e interpreta os eventos que acontecem lá no dia a dia. E o que é importante a gente saber de cara é que nós estamos sofrendo influência do ambiente a todo momento. Não importa onde você esteja, pode ser em casa, pode ser no trabalho ou na escola. Você está sempre sendo influenciado pelo ambiente, por pessoas, pelo local em si e pelo contexto no qual ele é gerado. Então a gente passa por isso todos os dias. Nós estamos inseridos em um ambiente. Por exemplo, o meu quarto é um ambiente onde geralmente eu estudo, gravo vídeos, converso com pessoas e tenho os meus momentos também de descanso. Literalmente, esse ambiente ou este microambiente modula a minha forma de comportar, porque eu tenho costumes, hábitos e comportamentos que eu produzo apenas aqui no meu quarto. Eu trabalho e gosto do meu trabalho, gosto de onde eu estou. Na verdade, eu gosto do serviço prestado. Ajudar pessoas que têm realmente uma necessidade, que passam por problemas e precisam de ajuda, é sim muito nobre. O problema está em quando você é inserido dentro de um ambiente onde você precisa ser mexido como uma peça. É basicamente como se eu fosse um peão de um jogo de xadrez. Eu sou movido para onde as pessoas querem o tempo todo, desviado da minha função, forçado a servir apenas como um número, ou simplesmente um cara que carrega coisas nesse ambiente. Se não fosse a minha profissão particular também, eu estaria perdido quanto a ser psicólogo, porque o ambiente onde eu trabalho é extremamente caótico. Tudo lá vira desvio de função. Todas as pessoas fazem tudo a todo momento. Então não acontece apenas comigo, mas sim com todos. Então é uma dinâmica do ambiente, ou seja, o desvio de função é uma dinâmica do ambiente que faz com que todos que estejam inseridos ali tenham várias funções e muitas vezes exercem outra função a não ser a sua função primária. Por exemplo, eu sou psicólogo, mas muitas vezes eu não exerço essa função, e sim qualquer outra que eles queiram que eu exerça. O foda é que esses ambientes são movidos basicamente a convívio social. A gente está falando de um lugar onde tem 20, 25 pessoas, 25 funcionários, a maioria são mulheres, e nesse ambiente o convívio social ele conta muito. A forma como você interage com as pessoas e como elas interagem com você conta bastante. E isso em vantagens como folgas ou vantagens em não querer participar das coisas ou simplesmente sair do trabalho e ninguém falar nada com você. Ou simplesmente fofoquinha que as pessoas possam gerar naquele ambiente. É um saco, mas existe em qualquer lugar. O ambiente é extremamente tóxico, existe muita conversa paralela, muita fofoca, as pessoas ficam dando conta da vida das pessoas. O grande problema desse ambiente é que a hierarquia dele não é totalmente respeitada, ou seja, não há um funcionamento institucional correto. O ambiente ali funciona basicamente na base do convívio social e de como você está inteirado com as outras pessoas, os outros assistentes sociais, coordenador, secretárias, pessoas que participam ali daquele serviço. Então existe uma toxicidade muito grande no ambiente. Um ambiente onde a sua vida é relatada para os outros, onde falam de você para terceiros e inventam um monte de coisa. Então esse ambiente normalmente tem uma pressão e um suspense muito grande porque você não sabe quem que fala o que sobre você e quem age pelas suas costas. Então é o tempo inteiro tentando dar conta de quem é que tá fazendo as coisas, de quem é que tá falando. E isso é altamente cansativo. É cansativo demais. A minha cabeça cansa e eu não aguento mais ficar naquele ambiente porque é extremamente chato. O problema é que eu me sinto alheio a todos esses momentos. Eu me sinto alheio aos eventos, às pessoas em si. Parece que eu não faço parte daquele ambiente. Porque, cara, eu não quero saber se fulano tá chegando 8h10, 8h15, 9 horas da manhã, se ele chega fora do horário. Eu não quero saber se fulano está cumprindo com o trabalho dele. Eu não tô nem aí pra fulano. Eu quero focar apenas na minha vida. Porém, inversamente proporcional ao que eu quero, existem a maioria das pessoas que querem falar mal, que querem fazer fofoca, que querem, então, a todo momento gerar narrativas. Então, quando você lida com pessoas, é extremamente complicado, porque você precisa manter-se controlado emocionalmente, psicologicamente falando, ao passo que as pessoas podem causar esse desequilíbrio se você não for uma pessoa que tem um certo controle, que não entende muito bem ou não faz uma leitura boa da situação. Então, a todo momento, estar com pessoas gera o convívio. E esse convívio ele tem que ser minimamente decente. Você precisa ter um convívio um pouco mais limpo, sabe? Eu tento ter esse convívio no meu trabalho. É um pouco difícil porque é muita gente falsa e você não sabe em quem você pode confiar. É um saco. É bem esquisito, na verdade. Nós somos seres sociais por natureza, concorda? Porém, a todo momento existe alguém que pode falar alguma coisa sobre você, de como você é, ou simplesmente inventar uma narrativa. Então, o convívio social com essas pessoas acaba gerando um desgaste
desgaste grande, porque dia após dia você tenta fazer o certo, você não quer falar sobre pessoas, você não quer o mal de ninguém, você não quer o que é dos outros. Porém, os outros querem o que é seu, os outros querem falar mal de você, os outros querem te ver mal, simplesmente para que eles se sintam um pouco menos merdas, ou simplesmente para criar caos, ou simplesmente porque eles estão introduzidos na narrativa do ambiente. Então, é importante a gente entender, e principalmente eu, as pessoas em um convívio desordenado gera uma toxicidade do ambiente. Dentro dessa toxicidade desse convívio desgastado existe o humor. Muitas vezes é um humor meio depressivo, sabe? Um humor baixo. É basicamente, você chega no ambiente e a sua bateria social some. Você chega no ambiente e você não quer falar muito com as pessoas. Isso tem acontecido muito comigo. Eu tenho me sentido muito mal porque o meu humor geralmente está sendo um humor mais depressivo dentro do ambiente de trabalho, porque é um ambiente muito tóxico. Você depende de fatores. O trabalho é muito defasado, a verba é baixa, tudo é complicado ali dentro. Tudo tem uma complicação a mais por ser prefeitura. E tudo tem uma complicação ainda a mais, 2x, porque você está lidando com pessoas em um ambiente altamente tóxico. É esquisito, porque deveria ser um ambiente onde é todo mundo muito unido, sabe? Porque você precisa ajudar pessoas. Quando a gente fala de assistência social, a gente está falando de programas como o Bolsa Família, por exemplo. Entrega de cesta básica para pessoas que precisam, pessoas necessitadas. E não me entenda mal, as pessoas recebem os benefícios, recebem a cesta básica, as pessoas são ajudadas sim, porém muitas coisas são feitas em cima de politicagem e não do assistencialismo de verdade. Porém, todavia, entretanto, eu tento moldar a minha realidade àquele ambiente para que o meu humor tenha um pouco mais de vazão, para que eu consiga equilibrar melhor aquilo que eu sinto, sabe? Aquilo que eu penso. E isso, consequentemente, influencia o meu comportamento. O meu comportamento, muitas vezes, influenciado pelo ambiente, ou seja, ficar um pouco mais calado, evitar contato com outras pessoas. Essa modulação que o ambiente traz, de certa forma, faz com que eu sofra essa transformação. Porém, quando eu tenho um comportamento um pouco mais ativo, que é tentar moldar a minha realidade, ou seja, moldar os meus comportamentos para que o ambiente se torne benéfico para mim, me traz algum benefício e dá um escape, então, para esse humor depressivo. Por exemplo, eu criei público para atendimento, eu busco criar oficinas para as pessoas, eu busco fazer um atendimento mais humanizado, usar a minha profissão, né, que eu acho que é algo nobre, para ajudar as pessoas. Eu sei que na assistência social não existe atendimento de saúde mental, porém, conselhos, orientações e diversos outros tipos de conversa um psicólogo pode sim ter. Então eu utilizo desse ponto em específico para trazer para o meu atendimento e acho que isso me ajuda muito. Outro comportamento que eu tenho é sempre ser um cara mais prestativo para ajudar a dinâmica do ambiente e ficar um pouco mais favorável. Não que eu queira algo dos outros, mas se eu consigo desempatar um pouco o teu serviço, desempata um pouco o meu, as coisas andam um pouco mais, sabe? Então eu faço isso justamente porque eu quero que as coisas funcionem da melhor forma possível. E, obviamente, né, se o meu comportamento ele não tá congruente comigo mesmo, com os meus valores, e aí eu tô dizendo desse comportamento mais ativo, imperativo de sobrepor ou de impor, né, no caso, às pessoas, né, se eu não tiver esse comportamento, acaba sendo coisas tóxicas. Ou se o meu comportamento for também um comportamento tóxico, geralmente do convívio junto com essas pessoas. Então, varia muito. O ambiente pode ser, sim, positivo, pode ser negativo. Na somatória aqui desse caso, no ambiente que eu trabalho, acaba sendo um pouco mais tóxico. Tem, sim, boas coisas, tem, sim, boas pessoas. Nem todo mundo que tá ali dentro é ruim. Porém, muitas vezes acaba sendo algo desgastante. Talvez eu esteja trazendo isso de um ponto de vista de um cara desgastado do ambiente em que está. Talvez eu esteja trazendo isso realmente de um ponto de vista de um cara que entende o que está vivendo. Eu estou ali há mais de um ano, então, né, eu tenho uma ideia do que está acontecendo ali dentro. E isso só reforça o quanto eu preciso trabalhar para poder não depender disso, porque de certa forma é um salário ainda importante para mim. Eu estou lá porque eu preciso desse dinheiro no momento. Só que eu quero trabalhar mais e fazer vídeos é uma dessas ideias, estar aqui para produzir conteúdo de certa forma relevante para te ajudar de alguma forma. Então eu preciso trabalhar mais clientes, aguçar mais as minhas habilidades de oratória, colocar o meu trabalho à vista das pessoas. Então isso reforça esse comportamento de querer trabalhar, estudar e me tornar uma pessoa melhor. E tudo isso começou porque eu entendi que aonde eu estou hoje, olha que eu estou usando a palavra estar onde eu estou é um ambiente passageiro. Por mais que seja negativo, por mais que tenha problemas, eu sei que é algo passageiro, que basicamente está financiando o meu trabalho para que eu possa sair de lá. Ou seja, o meu próprio trabalho na prefeitura, na assistência social, financia o meu trabalho em particular, ou seja, o meu tempo no trabalho particular, para que eu possa atender pessoas fora dali, criar clientes fora dali, criar produtos fora dali, para que eu possa então não depender mais daquele lugar em específico. Por fim, o ambiente molda sim um pouco sobre nós, porém nós podemos agir em cima dele. Se você tem comportamentos congruentes ao ambiente tóxico, você vai acabar se tornando uma pessoa tóxica. Se você consegue modular de certa forma os seus sentimentos, aquilo que você faz, aquilo que você sente e pensa, você consegue ter comportamentos positivos que vão dar um escape melhor para o seu humor e o ambiente vai acabar sendo um pouco mais leve. Fechado? É isso. Se você está aqui até agora, muito obrigado. Espero que este vídeo tenha feito sentido e tenha te ajudado de alguma forma. Beba água, leia um livro,
Ajude as pessoas e ame as pessoas. Diga que ama também, porque é muito importante. Fechado? Eu te vejo no próximo vídeo.